Então, pessoal, vamos lá. Vamos continuar a estudar, né? As forças dissipativas aí, né? De energia, que vão forçar o nosso movimento a tender a parar, né? Vai jogar fora essa energia, né? Não vai conservar. E a outra que nós temos, além da força de atrito, que nós vamos estudar, a força de resistência do ar, que nesse caso bem simplificado, a gente chama ela de uma força R de resistência, né? Ela é formada por um índice, um K, um coeficiente, que é feito, né, essa medida em laboratório, depende de cada forma de cada objeto, da densidade, né? O que é esse K, né? É uma densidade, tudo vai depender da densidade do fluido, onde você está fazendo esse arrasto, né? Onde vai existir essa resistência, depende da área, depende de um coeficiente, né, aerodinâmico, que vem da forma do material, do objeto, né? Depende, quer dizer, e aí o R depende desse K, né? Que isso tudo é medido em laboratório, não tem como, vai ter que ser fornecido, né, nos exercícios, e da velocidade da qual o objeto se encontra, né? Então, esse R, aqui a gente pode ver que é metade da densidade, da área, do coeficiente de arrasto aerodinâmico e da velocidade ao quadrado. Mas geralmente vai ser dado esse K aqui, né? Já composto, né, com todas essas informações dentro. E o que acontece, né? Como eu tenho... Antes eu só tinha o peso, né, atuando aqui no objeto. E agora o que acontece? Eu tenho uma força de resistência, né? Ela está sempre contrária ao peso, né? Senão ela seria uma força, estaria ajudando o movimento, né? Como ela é uma força de resistência, ela está contrária ao movimento, né? Fazendo o movimento tender a ir para zero. Então, agora a força resultante ela é a composição não só do peso sozinho, mas sim do peso mais essa força aqui, né? Que em módulo é o peso menos R, né? Então, a força de resistência se torna peso menos R. Até que chega um ponto, né? Como R depende da velocidade ao quadrado, em que essa força resultante acaba sendo zero, né? Você estabiliza o sistema, a aceleração acaba, você não tem mais aceleração aqui. E o objeto, como estava caindo, estava em movimento, vai permanecer em movimento, na mesma velocidade, só que sem aceleração, né? Não é que vai parar, ou o paraquedista está caindo aqui, ele vai parar no ar, não. Ele só não vai ter mais aceleração, não vai ter mais força resultante. Mas ele vai continuar na mesma velocidade que ele estava do momento em que a aceleração finalizou. A aceleração da gravidade acaba? Não. Ela só é compensada por uma aceleração, né, de mesma intensidade, só que voltada para cima. Então, no final, o resultado mesmo, né, final das contas é que a aceleração total é zero. Não quer dizer que a velocidade vá para zero, né? Senão ele ia parar no ar. E aí, então, vamos lá para o nosso primeiro exercício aqui. Exercício proposto P273. Um automóvel de massa total 1.000 kg desloca-se num trecho retilíneo. A força máxima que o motor do carro pode exercer é de 1.800 newtons. Admita que as forças de resistência ao movimento do carro se reduzam praticamente à resistência do ar. Então, atrito do motor, tudo no final praticamente se reduz. A única força de resistência mesmo que existe ali é a resistência do ar, dada por R igual a meio, 1,5 V ao quadrado. Então aqui, né, o nosso K, esse 1,5, né?
porque é kV ao quadrado. Então, o K aqui é 1,5. Sendo V a velocidade do carro, medida em metro por segundo, e R em newton. Calcule a velocidade limite do automóvel nessas condições. Então, o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma força que o motor produz, 1.800 kg. Eu tenho a força de resistência do ar, 1,5 V ao quadrado, né? Esse aqui é o meu K, né? E ele fala, né, a velocidade limite. Quando é que a velocidade se torna a velocidade limite, né? Quer dizer, a velocidade que não vai aumentar mais. Ela chegou naquela velocidade, ela não varia mais. Se ela não varia mais é porque não tem mais aceleração. Se não tem mais aceleração, isso quer dizer que as forças são zero? Não. A resultante das forças é zero. A gente sabe que a força resultante é aí, né? Eu tô com um carro aqui, bem desenhado pra caramba. Eu tô com F aqui, força de resistência, né? Sempre contrária, que se ela tivesse para frente ela não era de resistência, ela ia estar ajudando o movimento. Então ela é de resistência. Então a força resultante é o F menos o R, né? Se eu tô na força, se eu tô na velocidade limite, a velocidade não vai variar mais. Então essa força resultante vai ser igual a zero. Então vamos lá, zero, força resultante é igual a F 1.800 menos R. Quem é R? 1,5 V ao quadrado. Passo 1,5 V ao quadrado para cá, né? 1,5 V ao quadrado é igual a 1.800. V ao quadrado é igual a 1.800 dividido por 1,5, né? Isso aqui dá 1.200. Então, V ao quadrado é igual a 1.200, que me leva que V, que é o que eu quero, né? É a raiz de 1.200. Então, vamos descobrir quantos números 2, números 3, números 5 existem aqui dentro do 1.200. Vamos dividir por 2, 600 por 2, 300 por 2, 150 por 2, 75, não dá mais por 2, vamos por 3, 25, né? Divido por 5, divido por 5 de novo. Então, descobri que o 1.200, na verdade, ele tem aqui, ó, um 2 à quarta, não é isso? Eu tenho um 3 elevado a 1 e um 5 elevado a 2. 2 à quarta vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 2, né? Aqui é a raiz quadrada. Então, vou passar esse cara para cá dividindo, né? Vou dividir esse 4 por esse 2 e ele consegue sair. Então, isso aqui fica 4 dividido por 2, 2 elevado a 2, né? O 5 também vou dividir aqui, vai ficar 5 elevado a 1, que dá 5 mesmo. Eu posso também passar o 3 aqui, ó. 1 dividido por 2, 3 elevado a 1,5, que nada mais é do que o raiz de 3 de novo, né? O 3 não consegue sair por causa disso. Quando eu divido ele pelo 2, ele volta a ser 1 dividido por 2, que dá a raiz de 3 de novo. Então, isso aqui fica 4 vezes 5 vezes a raiz de 3, né? Então, V é igual a 20, raiz de 3, né? Raiz de 2 é 1,41, raiz de 3, 1,73. 20 vezes 1,73. 10 vezes 1,73 dá 17,3, vezes 2,
17 vezes 2, 34. 3 vezes 2, 6. 34,6 metros por segundo. Tá? Essa aí é a velocidade limite. Então é isso aí, pessoal. Obrigado, um abraço.